O importante em uma descoberta não é o fato de ver, nem de avistar ou visitar, e sim o discurso, o esboço, o levantamento. É o fato de haver de um lado um país e do outro uma página. Que exista de um lado um marinheiro e do outro um pintor. Que se tenha de um lado os fenômenos reais e do outro o discurso que fala deles. Portanto, para nós, Cristóvão Colombo descobriu a América porque, a partir dele, podemos completar nossos mapas. E o mapa é a patente da descoberta, a prova da descoberta. Quando se inventa alguma coisa, se patenteia a invenção, se obtém uma patente. O mapa é essa patente, é o atestado da descoberta. Não que ele descreva o país primeiro, mas ele prova que se esteve lá, pois a segunda pessoa que lá for seguirá o mapa e irá confirmar os seus dados. Em uma cidade que é um porto, a partir do qual se fez grande parte do comércio europeu, Veneza, no Palácio dos Doges, há um imenso quadro de Tintoretto, representando o paraíso, e talvez seja um dos maiores quadros do mundo em superfície, diante do qual desfila uma multidão em se tratando do paraíso. Nele há vários detalhes marcantes em relação a isso. Os evangelistas, os profetas, seguram um livro e olham o que se vê no paraíso. Ou seja, Deus, a Virgem, Cristo e os santos. Alguns leem o texto e outros levantam a cabeça. Entende-se que o pintor quer nos dizer que vejo o que leio e leio o que vejo. Portanto, o tema desse quadro não é o paraíso, é a verdade. A verdade é ver o que se lê e ler o que se vê. Assim fica atestado que tal pessoa descobriu de fato a América. Aqui chegamos a uma coisa muito profunda, que é a noção da verdade científica. A verdade é simplesmente a fidelidade do mapa em relação ao país e do país em relação ao mapa. A partir do momento em que um cientista descobre determinado fenômeno e faz, a partir desse fenômeno, uma experiência que ele descreve, outra pessoa poderá reproduzir a experiência segundo a descrição deixada pelo primeiro e confirmar a sua verdade. Portanto, o movimento é o mesmo. Ele verá o que está escrito e constatará que esse escrito é fiel à realidade. Século VI a.C., litoral mediterrâneo. O horizonte é uma linha por trás da qual o sol se põe.
Arriscando seguir reto em direção ao horizonte, as embarcações cairiam no vazio, no céu. Naquela época, a terra era plana, era o que pensavam os babilônios e os egípcios. Ainda faltavam muitas terras, ou seus contornos ainda eram muito pouco conhecidos. Os da África ou da Ásia ainda estavam longe de ser os que conhecemos hoje. Quanto aos territórios do norte, do sul ou do oeste, estes não existiam. Apenas os ventos indicavam as direções. À noite era a vez das estrelas. Descobrir as terras pressupunha decidir qual era a figura da Terra, plana ou redonda. Certamente as ilhas precedem os pontos, os rios precedem as linhas, os continentes precedem as superfícies e formas. A geografia precede a geometria. Ambas ciências da Terra, descobertas há 2.500 anos pelos gregos e pelos egípcios. Conta-se, por exemplo, e disso temos 1001 descrições, que Tales, no final do século VI a.C., passeava aos pés das pirâmides no Egito, local onde não existiam teorias. De repente vê, sob o sol de meio-dia, o comprimento das sombras das 3 pirâmides. Ele as mede, compara-as umas com as outras e com a sombra de seu próprio corpo. E em seu escrito sobre o comprimento da sombra e da altura da pirâmide, ele deduz, induz ou inventa o famoso teorema da similitude dos triângulos, do qual se tem praticamente certeza de que é o primeiro teorema geométrico. Não se trata mais de sol, nem da altura da pirâmide, nem de sombra, mas apenas da similitude dos triângulos abstratos. E temos a invenção de formas matemáticas perfeitas, teóricas e abstratas. Então, partam em viagens. Ao ver alguma coisa que todo mundo já viu, não se descobre nada. Mas ao ver uma coisa que todo mundo já viu, Tales inventou um teorema. Ele não o descobriu, já que as pirâmides já eram conhecidas e não tiveram de ser descobertas. Mas ele inventou o teorema. A pirâmide já existia e não precisava ser descoberta, mas o teorema não existia e teve de ser inventado.